Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, tô aqui dividindo os microfones com Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp, oi pra você que tá aqui com a gente, nos ouvindo. E chegou finalmente o dia em que algumas das respostas sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes começaram a ser respondidas de forma mais clara. Dia 24 de março, a Polícia Federal prendeu o deputado federal Chiquinho Brazão, além do seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, e o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Depois da delação do executor do crime, o ex-policial Rony Lessa, a acusação sobre os irmãos Brazão já era de certa forma esperada. Já o envolvimento do policial que comandou na época as investigações pegou todo mundo de surpresa e escancarou a profundidade da estrutura do crime dentro do próprio Estado. Segundo o relatório da PF, não restam dúvidas sobre a motivação do assassinato de Marielle, que teria sido uma divergência política em relação à regularização fundiária de condomínios da Zona Oeste do Rio. Chiquinho Brazão teria ficado contrariado com a atuação da vereadora em tentar barrar a aprovação de um projeto que tentava regularizar um terreno em Jacarepaguá. Chiquinho Brazão tinha interesse de usar essas terras para especulação imobiliária, enquanto a Marielle queria que a área fosse destinada para uso social. Essa região toda, vale lembrar, estaria sob controle de milícias comandadas pelos irmãos Brazão. Em outros momentos, a gente já abordou aqui no Pauta a atuação das milícias, mas esse é o tipo de assunto que, complexo e intrincado como é, não se esgota em 1 ou 2 episódios. Por isso, nessas semanas depois de ter como encerrado o caso da Marielle, a gente achou que não dava para adiar, mais uma vez, olhar para esse assunto. O caso Marielle traz várias camadas para essa conversa, inclusive a dimensão da questão fundiária, que é tão presente em tantos capítulos da história do nosso país e que mais uma vez aparece aqui como um dos pontos que gera disputas que desaguam em violência. No Pauta de hoje, a gente puxa o fio do caso Marielle, mas para olhar de maneira mais abrangente para a estrutura e a atuação das milícias. E para isso, a gente tem o prazer de ter como convidado o sociólogo José Cláudio da Costa Alves. O José Cláudio é um dos grandes estudiosos das milícias, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e há mais de 30 anos pesquisa o surgimento e crescimento desses grupos. Ele é autor de um livro fundamental e pioneiro no assunto, Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense, que foi publicado pela primeira vez ainda lá em 2003. A gente já vai para essa conversa, mas antes, um recado especial. No episódio de hoje, a gente vai acabar tocando aqui em jeitos e modos de fazer política institucional no país. E aí eu queria falar aqui uma coisa importante. Hoje, enquanto a gente grava esse episódio, a Pública está em uma situação que envolve um dos maiores expoentes da política institucional no Brasil, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que ganhou na Justiça o direito de manter censurada uma reportagem nossa com acusações feitas por sua ex-mulher contra ele. A Pública foi censurada e teve que retirar o conteúdo do ar. E aí, por isso, a gente está fazendo uma grande mobilização com os nossos leitores, pedindo ajuda, pedindo doações, do que puderem, pelo Pix, contato@publica.org, para que a Pública possa seguir no seu trabalho de investigação. Quem quiser, quem puder nos ajudar nessa, vai inclusive receber algumas recompensas. A gente oferece acesso a uma plataforma de streaming com vários filmes brasileiros, desconto em livros e uma newsletter exclusiva que conta vários bastidores das apurações, inclusive também desse caso aí relacionado ao Lira. Para fazer parte e virar um aliado nosso, o caminho é fácil. É só acessar aliados.apublica.org e lá tá tudo explicadinho. Por aqui fica o nosso muito obrigada e mais uma sugestão. Se você não puder ajudar financeiramente o nosso trabalho, você também pode ajudar compartilhando nossos conteúdos, compartilhando as reportagens da Pública e compartilhando esse podcast aqui. Manda lá para um amigo, para uma amiga, num grupo de WhatsApp. Tudo isso ajuda muito. E também, se você estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple, dá ali 5 estrelas, que isso ajuda os algoritmos a levarem o nosso conteúdo para mais gente. É isso, recados dados, pedidos feitos, vamos para a pauta. Professor José Cláudio, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado também a vocês pelo convite. José Cláudio, a revelação dos nomes dos mandantes do crime contra Marielle acontece aproximadamente uma semana antes da data, que completa 60 anos do golpe militar de 64.
O assassinato ocorreu também sob intervenção federal, né, da Segurança Pública no Rio de Janeiro, sob o comando do general Braga Neto. Então, para começar nossa conversa e depois aprofundar nos detalhes disso tudo, né, de que maneira a ditadura militar, as milícias e a morte de Marielle se conectam? Então, o Brasil ele tem um projeto, são 6 décadas, né? A partir do golpe militar de 64, voltado para esse controle, né? Muito preciso, muito, digamos assim, sofisticado, ao meu ver, de populações e territórios. Então, o Rio de Janeiro sempre foi o grande laboratório. E eu, como eu estudei Baixada Fluminense, que é uma periferia do Rio de Janeiro, eu sempre enxerguei a Baixada como o laboratório do laboratório. O Rio, ele tem a sua visibilidade, ele tem uma super exposição política, econômica, social, cultural, que é isso que o Rio sempre foi. Só que você tem os laboratórios mais detalhados. A Baixada é uma espécie de grande porão, né? Assim, é onde tem lá os experimentos mais sórdidos, mais obscuros, mais sombrios, mais nefastos. Eu sempre vi a Baixada assim, que é onde eu vivo há muito tempo, estudo, pesquiso. Isso fez com que essas experiências dos grupos de extermínio, que é o que eu estudo já desde 93, então lá se vai 31 anos, e esses grupos eles foram montados numa época exatamente para isso, para fazer esse escrutínio assim, muito minucioso, quem está na rua, quem está no chão da rua, quem são as pessoas que circulam, quem são os grupos políticos que estão ali presentes, porque eles queriam controlar essa oposição, só que daí eles dão um salto, né? O salto ele vai se dando acumulativamente, então você tem saltos ao longo do tempo. Então, nos anos 80, a ditadura acaba, né? Em 82, você acaba com a ditadura. Os grupos de extermínio, então, deixam de ser operados por estrutura policial, policiais militares, policiais civis, bombeiros, e eles colocam civis na frente disso. Então, já é uma sofisticação ali, você tem uma parceria com civis, que vai ser feita ao longo dos anos 80. Nos anos 90, esses civis começam a se eleger vereadores, prefeitos, deputados estaduais na Baixada. A Baixada é o grande laboratório, sempre foi. E estou falando de 1/4 do eleitorado do Estado, é a Baixada. Então, estou falando hoje de 4 milhões de habitantes e, assim, uma expressão econômica, política, social absurda isso aqui. Isso aqui é um super laboratório, não é um laboratóriozinho qualquer, tipo NASA para mandar foguete para Marte. Você está num outro patamar. E aí, quando vem as milícias, que eu estou datando elas, meados dos anos 90, elas começam a se configurar muito próximo do que nós temos hoje, ainda tinham civis, era uma coisa meio mesclada, mas eles têm a relação com ocupações urbanas de terra, e eu vejo 3 grandes locais onde está sendo gerado isso: Rio das Pedras, que é o mais histórico, mais conhecido, todo mundo fala; Campo Grande, que é a Liga da Justiça, que também está ali gerando um projeto, e algo muito pouco falado, que eu conheço porque moro e conheço a realidade, que é Duque de Caxias, com 2 bairros em Duque de Caxias, que é o bairro do São Bento e o bairro do Pilar. Então, esses 2 bairros dão é uma experiência de milícia, 30 décadas praticamente, que estabeleceram essa realidade tão violenta e tão brutal como a gente tem aqui, controlada por grupos políticos. Ou seja, a ditadura empresarial militar, ela gerou todo esse modelo, ela criou isso, foi se acumulando, foi se sofisticando, foi se reelaborando. Ele vai assumindo feições e composições pouco conhecidas por nós e que progressivamente vão se tornando públicas. Esse caso Marielle é mais um detalhe dessa estrutura toda que vem à tona e que, como eu já conheço muito, são coisas que me surpreendem. As pessoas ficam perguntando: mas você está surpreso? Tem um delegado envolvido? O cara se colou. Eu falo: não tem surpresa nenhuma, sempre foi assim, o modelo é esse. É assim que ele funciona, então é um pouco esse cenário, né? José Cláudio, você fala de modelo e eu queria engatar aqui uma pergunta. Com base nas suas pesquisas, né, que abordam as condições que deram base para o surgimento das milícias nesses territórios específicos, eu queria saber, é possível a gente destacar
um conjunto de fatores, assim, um conjunto de condições materiais que fazem um território ser fértil para a formação de milícias? Que condições são essas, assim, necessárias para a formação desses grupos? Pensando que isso pode ser exportado para outros estados, territórios, como é que você vê isso? Então, pelo que eu disse até agora, o primeiro grande elemento é essa atuação decisiva do Estado, são os agentes públicos, é o executivo, o legislativo e o judiciário. Sem eles, você não vai montar a milícia. E não só eles estão conectados com a estrutura social, então os grupos econômicos que interagem com esses caras também, com essas instâncias, esses grupos econômicos fazem parte desse modelão. Então, esse é o básico. Você tem uma estrutura de poder calcada em um domínio territorial de grupos políticos, politicamente estabelecidos, colocados. Você pode dizer assim, mas o judiciário não é político. Não é político, pode ser que não sejam eleitos, eles não sejam escolhidos, mas eles têm toda uma juristocracia estabelecida ali que tem relações diretas com a estrutura política o tempo todo. Eles são indicados e são reconfigurados de acordo com os interesses de governadores, de tudo que você possa imaginar, de deputados federais, senadores, tudo isso é um jogo desses grupos todos. Então, mesmo o judiciário, ele faz parte disso. E aí o legislativo e o executivo nem precisa dizer. Então, eles estabelecem modelos de controle territorial para ganhos, para obtenção de vantagem. Então, um grupo armado, aí você tem que ter gente disposta a montar essa estrutura. Então, inicialmente, eles vêm da estrutura do próprio Estado. Eles são policiais, são agentes de segurança. Eles são treinados diariamente com base na violência. Eles são especialistas em provocar dano à vida alheia. Por quê? Porque a segurança pública toda é calcada nessa base. Eles vão produzir operações, mortes, eles torturam, eles fazem tudo o que é possível nesse território para obter ganhos. Então, eles são especialistas, eles constituíram assim. Hoje você pode falar, mas a milícia hoje não tem só policiais, é verdade, tem civis, que vêm também muitas vezes numa relação com o tráfico, então você já tem evoluções, sofisticações. E você precisa de uma população no território muito precarizada, muito abandonada, desassistida. Aí você fala assim, é a ausência do Estado. Não, não é a ausência do Estado, isso é uma concepção nossa. O Estado é isso, essa ausência que a gente acha que não é Estado, é o Estado. É exatamente montar essa dinâmica toda para que outros grupos com os quais o próprio Estado e gente fora do Estado vão estabelecer negócios e acordos. Você quebra o monopólio legal da violência, você cria uma dinâmica, outros grupos vão ter acesso à violência, você quebra a soberania territorial, outros grupos vão operar os vários serviços, os bens, os sistemas todos de funcionamento ali naquela realidade está sendo operado por outros grupos, não é? Mas por outro lado, é o próprio Estado, ele está lá, ele negocia, ele faz acordo, ele ganha a parte dele disso tudo, ele é o maior interessado na montagem dessa estrutura. Então, se você me perguntar assim, onde tem Estado, onde tem estrutura de segurança pública no Brasil, você consegue montar isso está dado no país como um todo. Aí você pode falar como é que é no norte, no centro-oeste, como é que é no nordeste, como é que é no litoral todo brasileiro. Quais são os grupos econômicos, os grupos políticos que estão operando ali? Claro, tem muitos detalhes. Você vai ter quem matou quem eleitoralmente derrubou o outro grupo, quem se articulou com o grupo X, Y, Z, quem é que se vincula à estrutura bolsonarista, quem é que se vincula à estrutura lulista, tudo isso você consegue, vai ter que estar analisando cada lugar desse, no tempo e no espaço, para poder chegar a essas configurações. Mas essa é a grande base, o Estado, estrutura econômica que financia e se beneficia com isso, gente que vai operar nas ruas essa estrutura, e a população colocada nesses territórios que vai ser a grande base sobre o qual eles vão operar ali, que vai dar muitos ganhos. O caso Marielle é um caso de... O pessoal coloca assim, foi a questão de uma disputa de terra. Não, a terra é a porta de entrada. Você abre o negócio todo a partir da terra. E aí você vai ter o que eu chamo de uma urbanização miliciana. São serviços, são bens que eles vão monopolizar, são votos. É todo um modelo infinito, porque como você tem uma gama de pessoas e de imigrantes e de gente que está em busca da sua sobrevivência nesses territórios, você tem crescimento de ocupações urbanas, você tem expansão de negócios e acordos, isso é algo meio infinito, você não tem para onde você vai limitar isso, é algo muito grande. Então, esses, ao meu ver, são as grandes balizas dessa estrutura toda.
E aí, continuando a falar em Marielle, eu li uma fala sua que dizia: o caso Marielle é um ponto, uma batalha vencida no meio de uma guerra gigantesca, onde há inúmeros casos de disputas, assassinatos, homicídios, atuação miliciana brutal, violenta, desaparecimento forçado. Aqui é um pouco continuando o que você está dizendo já, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Então, essa estrutura que a gente está se deparando com ela, eu já lido há muito tempo, ela tem uma prática, ela tem uma materialidade na vida das pessoas. E essa materialidade é isso, ela é brutal, ela é muito violenta. A base é o terror, mas, por outro lado, ela também é o consenso, é o consentimento. Ela não é só isso, entendeu? Então, ela é muito mais sofisticada. Quando a gente olha para o caso Marielle, a gente vê a face mais violenta, né? Ela se expõe ali, ela se apresenta, e aí são essas, são as mortes, são os assassinatos. Eu pesquiso hoje desaparecimento forçado, são as mortes e você não encontra, os corpos são destruídos, desaparecidos. E sequer nós temos na legislação brasileira uma tipificação para esse tipo de crime. É um negócio assim, louco, né? Porque é o topo do terror numa comunidade, você não acha o corpo das pessoas, eles são desaparecidos, e você não tem nem como registrar isso em lugar nenhum. Você não registra, não tem informação sobre esse tipo de crime. Não existe no Brasil. Então, nós não tipificamos e seguimos assim. Então, essa é a máquina mais pesada e brutal nessa estrutura, só que os caras que operam isso, o vereador, o prefeito, o deputado, né, que aí é uma face mais de consensual em relação à população, eles são os benfeitores, né, eles são aqueles que ajudam, eles só querem bem para a comunidade, eles são os homens de bem. Essa é a face mais, digamos assim, que busca não pela violência, mas sim pelo interesse, pelo benefício que vai te dar, pela a forma como você vai também ter ganhos ao se relacionar com eles. Essa é uma outra face, mas elas estão juntas, elas são as duas faces de uma mesma realidade, elas são articuladas, elas não estão separadas e sozinhas. Então, quando olha para a Marielle, tem que olhar as duas. Claro que o que sobressai mais no caso dela é a morte dela, né? E a gente fala dessa vitória agora, porque tem nomes, você tem uma investigação que seguiu, identificou pessoas, mas eu sei que é muito mais do que aquilo. Isso é o mínimo que eles nos entregam numa estrutura de segurança pública que vai precisar, né, identificar e chegar, e mesmo assim não sei se eles serão punidos, porque aí é toda uma discussão agora do judiciário, se existem provas materiais, provas circunstanciais estão cheias ali naquele relatório. Muita estrutura de articulações entre vários grupos de interesse, quem são os personagens que fazem, são muitas provas circunstanciais, mas materialmente falando, qual é a prova material que diz que aqueles caras são de fato os mandantes daquele crime? Isso já é outra história, isso é o judiciário que vai agora mover. Então não tenho nem certeza se no finalmente a gente vai ter a condenação deles. Então, ao meu ver, é uma semi-vitória em andamento, a gente não tem ainda a conclusão de tudo isso, e que me deixa antever muito assim do que é essa estrutura como um todo, que eu já estudo há muito tempo, e da capacidade dessa estrutura de reagir, de provocar esses danos todos e se proteger. 6 anos, praticamente, 5 anos e pouco, eles ficaram escondidos, né? Eles não apareciam. Se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, se o golpe de 1º de janeiro tivesse dado certo, não teria esse desfecho, né? Eu tenho certeza disso. E o governo Lula faz esse desfecho agora, mas e aí? Como é que vão ser essas eleições desse ano? O negócio se desdobra. Quem são os efetivamente envolvidos nisso tudo dentro do governo do Estado? Isso eu conheço bem. Governo do Estado do Rio de Janeiro, prefeituras, como é que eles se movimentam agora em eleições municipais. Tudo isso está dado. Você vai avançar nessa. Como eu falei, é uma guerra muito maior, gigantesca. Essa guerra gigantesca está rolando para as eleições desse ano. Então você vai tocar, de fato, nesses interesses que estão rolando ali, para além da Marielle, ou você vai fazer o que a gente chama na linguagem jornalística, né, um limited rungout. Você joga aqui um evento interessantíssimo no começo do ano, você conseguiu resolver aquilo, palmas para você, todo mundo feliz, comemorando, champanhe, cachaça, beleza, mas e aí? Você vai avançar na outra estrutura ou você vai deixá-la lá e dizer, não, pessoal, esquece, não vou tocar nisso. Aí vai vir o Capitão América, o Flávio Dino, e vai dizer, não, eu vou resolver tudo, eu sou um vingador, é isso mesmo? Vai acontecer. Você vai, de fato, fazer alguma coisa? Não faz. Até porque você quer saber um negócio?
o PT, né, o Partido do Trabalhador, partido do governo atual, ele aqui na Baixada Fluminense, numa cidade da Baixada Fluminense, ele está apoiando um matador, o PT está apoiando um matador histórico, já foi 3 vezes prefeito da cidade, tem vínculos com essa estrutura que eu pesquiso, o nome dele é citado no meu livro, está lá o nome do cara. Esse cara é apoiado hoje pelo PT. E aí, você vai fazer o que com o seu partido? Ah, mas não tem prova. Claro que não tem prova. Um cara que matou mais de 200 pessoas tem alguma prova contra ele? Não tem prova nenhuma. Ninguém é louco naquela cidade. Simplesmente o cara foi 3 vezes prefeito, tem líder de grupo de extermínio. Você vai se contrapor a esse cara? Você tem certeza disso? Ninguém vai fazer isso. Então, é uma estrutura muito profunda, muito amarrada, toda conectada com o atual momento presente do Brasil e que eu não vejo gente interessada em desmontar essa estrutura. Não vejo absolutamente, não tem para mim essa possibilidade hoje no Brasil. José Cláudio, ainda no caso Marielle, né, você comentou bastante sobre o que fica ainda sem resposta, né, sobre as lacunas que ficam depois disso. Mas eu tenho curiosidade de ouvir na tua análise o que você acha que foi mais importante que veio à tona com essa investigação. Eu acho que o mais importante não é nem um detalhe ou outro, é uma combinação de dimensões que foram se conectando, né? Você tem a coisa do delegado, que faz parte da estrutura toda, que se comunica com a família, cria todo um ambiente de intimidade, mas não, na verdade ele está ali fazendo todo um trabalho de controle. Você tem os que operaram a execução, você tem as hipóteses da execução. Tem uma hipótese, por exemplo, que eu recebi logo no início das investigações, ela nunca foi esclarecida de fato, e quem de fato operou as mortes teriam sido o Adriano Magalhães da Nóbrega e o Batoré, que era um amigo dele que morre. Os dois estão mortos. Então, essa é a versão mais interessante, porque você não tem possibilidade de delação premiada. Você tem 2 mortos. Um morre num confronto lá no Morro do Dendê, onde o Fernando Guarabu era o dono do negócio lá, o 3º Comando Puro. Esse cara era a segurança deles e morre num confronto com a polícia, que tem muita característica de execução sumária também, então de queima de arquivo, e o outro morre lá na Bahia, executado lá também, uma operação inexplicável, cara isolado, sozinho, 70 policiais cercam o cara e o cara acaba morto. Enfim, essa é uma versão que eu tive inicialmente. E ela também faz parte desse leque todo de hipóteses que estão circulando. Então, o caso Marielle, ele é, digamos assim, muito prolífero, muito profícuo. Você tem o tempo todo, vai surgindo os dados agora do relatório trazem a disputa por terra, que já era algo aventado no passado, né? Mas colocam essa disputa por terra numa localidade que já evoluiu, já avançou. Não é só mais terra, eles já estão construindo um monte de outros ganhos ali presentes. Desculpa interromper, mas só para não perder, você disse que não é só mais disputa por terra, muitas outras coisas. Que outras coisas? Grana, muita grana de todos os negócios que eles estabelecem lá, água, luz, gatonete, transporte clandestino, a terra é o bem mais caro, né? Aterro, ocupações diárias com destinação a colocar lixo clandestino, eles fazem tudo. Milícia é uma polifonia, né? Eles vão para todos os áreas e vão ganhando no que é possível. Então, eles estão hoje nessa evolução naquela área como um todo. Grandes empreendimentos imobiliários, já não é mais só para pequenos grupos de ocupantes urbanos, de favelas, mas já tem agora grandes projetos de ocupação imobiliária naquela área, ocupações luxuosas, né, inclusive carésimas, já tem conexão com a estrutura miliciana. A meu ver, eles estão desdobrando esses eventos, e tem um desdobramento mais, digamos assim, mais próximo, mais difícil de se conectar, que é o seguinte: tanto o PT como o que está nas disputas, como o próprio atual prefeito do Rio de Janeiro, que vem para a reeleição, o senhor Eduardo Paes, eles fazem elogio aos Brazão. O Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, faz elogios públicos à família Brazão. Eduardo Paes tem vídeos públicos de elogio aos Brazão. Eles estão todos conectados. Aí você vai gostar mais ainda. A Aniele Franco, irmã da Marielle, que foi morta, está sendo agora, nesses dias, acho que foi ontem, foi filiada ao PT, e na primeira hipótese ela viria como vice do Eduardo Paes. Ou seja,
Está tudo misturado, né? Você tem o caso Marielle, por que, a meu ver, eu sempre falava isso, por que demorava tanto você ter informações, coisa não avançada? Porque ele é um caso que foi politizado, ele se politizou todo, os Bolsonaro têm lá interesses, os grupos que estão no poder no Rio de Janeiro têm interesse, as conexões, tem grupos que estavam do lado, gente que estava do lado dela, não vou citar nomes aqui, que é um pouco mais complicado, mas que você não vê um interesse de fato de esclarecer, de trazer à tona, de fazer movimentações mais decisivas. Por quê? Porque hoje a própria esquerda faz relação e quer conexões e quer alianças com a estrutura da direita. Quer fazer disso, veja o governo Lula, ele quer obter votos da direita lá no Congresso para aprovar os seus projetos. O governo Lula quer se confrontar com Cláudio Castro, o cara que manda para a Alerj 4,5 bilhões de reais para serem distribuídos aonde os deputados estaduais quiserem. Isso é uma mensagem no final do ano passado. Na mesma época que o atual chefe da Polícia Civil foi escolhido pela Alerj com mudança da lei orgânica das polícias civis, porque o cara não tinha 15 anos de delegado, para colocar esse cara, porque era o cara indicado pela estrutura miliciana que está lá na Alerj. O cara que indicou é um deputado estadual aqui da Baixada. Então, o Lula quer se confrontar com Cláudio Castro com essa estrutura de 4,5 bilhões de reais. O Lula quer se confrontar com Tarcísio de Freitas, que hoje já matou em 2 operações, Operação Verão e Operação Escudo, 70 pessoas lá na Baixada Santista. Você vai confrontar, você vai botar, o Ministério dos Direitos Humanos vai colocar uma comissão de peritos para analisar os cadáveres lá na Baixada Santista e mostrar quem são os executados, porque é isso que se trata, estão sendo executados nessas regiões. Ou não vai falar nada sobre isso, vai ficar por isso mesmo, porque eu não quero confrontar a estrutura de política do Tarcísio de Freitas, porque eu quero votinho lá no Congresso para meus projetos. Ele quer votinho para o déficit zero, que aí não vai me dar salário, porque eu estou, desgraçadamente, desde o Temer, sem reajuste nenhum. Nós, como professor, já estamos entrando em greve, né, de entrar em greve, porque o governo nem sentar com a gente senta. O orçamento da minha universidade hoje é menor do que do ano passado, é menor que o dinheiro que o Bolsonaro me deu ano passado, é o dinheiro desse ano para tocar a universidade aqui, com todas as suas dificuldades. Então, você vai fazer efetivamente um confronto com essa estratégia toda, ou você não vai fazer? Esse é o caso Marielle. O caso Marielle está no meio de tudo isso, está desse jogo político todo. Ele vai revelando. Quando você pega o caso Marielle, você cria uma lupa e você aponta para todos os lados, você vai vendo como que as pessoas reagem, quem está envolvido, como é que politicamente o governo atual faz, os governos do Estado, as prefeituras, governo federal, como é que os grupos econômicos se interagem com esses ganhos que a milícia traz, os votos da eleição municipal. O caso Marielle, a grande questão dela, a meu ver, é que ela permite, se você sabe fazer a leitura, se você tem a lupa certa, se você quiser ficar míope em cima de um detalhe para beber champanhe porque conseguiu finalmente resolver o problema, beleza, é contigo, vai lá, faz a sua comemoração. A minha lupa é outra, eu trago um monte de outras informações e vou lendo isso por outros lados e começo a perceber que agora o caso em si, a meu ver, ele acaba sendo limitadésimo, ele não avança, ele não vai para onde deveria. Tudo bem, conseguimos resolver, mas e aí? Você vai confrontar tudo isso que o caso revela? Você vai enfrentar tudo isso? Você vai criar um projeto outro de segurança, outro de economia, outro de projeto político no Brasil com esse caso, ou ele vai simplesmente servir para tudo isso continuar? É preciso que tudo mude para que tudo continue como está. Isso é o Conde de Lampedusa, né? Isso é O Leopardo, é uma obra desse cara. É um barão comentando lá a unificação italiana, a formação do Estado italiano capitalista, e naquele momento que ele vai casar o filho dele com uma filha de um burguês, e ele vai dizer isso no livro. É preciso tudo mude para que tudo continue como está. Então eu vou interagir com tudo isso, eu vou participar da guerra de unificação para quê? Para que meus interesses de latifundiário, barão lá da Sicília continuem. É isso que o governo Lula está fazendo. Nós estamos continuando com essa estrutura toda e não se modifica, faz uma marola, todo mundo fala, mas e aí? O que você vai fazer para mudar isso? Não vai fazer nada, você vai continuar. Eu queria puxar isso das eleições desse ano, Zé Cláudio, e fazer um paralelo com os teus estudos, né? Faz muito tempo que você estuda a formação das milícias desde antes do final do século passado. E aí, nesses mais de 30 anos, Zé Cláudio, o que mudou? Como essas milícias ampliaram a sua atuação, a sua inserção política? E como é que você vê isso
nesse ano que a gente está agora? Talvez até se você quiser trazer exemplos aí da Baixada, elementos simbólicos desse processo, ajuda a gente que é de fora a entender, sabe? Então, primeiro, inicialmente eram trajetórias individuais bem-sucedidas de montagem desses grupos de extermínio. Então, era morte por encomenda, era taxa de segurança para as áreas onde eles operavam, mas eram grupos liderados por indivíduos, era uma coisa desse porte. O que eu observo ao longo desse tempo é que isso deixou muito de ser isso virou um negócio muito mais amplo, que hoje passa por controle territorial, com muita grana, com muito interesse político, porque a grana atrai o jogo político pesado, e aí passa pelas estruturas políticas do Estado, aquelas que eu já falei, executivo, legislativo, judiciário, e passa pelos interesses da sociedade civil que tem grana, que está ali naquele território para ganhar isso. E vai desembocar onde? Voto. Então, hoje não é mais aquele cara que se lança num projeto dele individual, de montagem de um grupo de extermínio para matar, para se projetar. Hoje, vou dar um exemplo para você. Você tem o caso Zinho. Zinho foi líder, até pouco tempo atrás, da maior milícia aqui do Rio de Janeiro, que antes chamava-se Liga da Justiça, depois o irmão dele assumiu e virou o bonde do Eco, depois da morte do irmão, em 2021, ele assume a liderança. O Zinho se entrega, né? Ele se entrega à polícia. Acho que a proteção dele, a contenção dele caiu, foi a Lucinha, né, deputada estadual, a madrinha que ele chama, nos áudios gravados, a madrinha dele cai, ele sabe, então, naquele momento, que ele vai ser morto, ele não tem mais sustentação política alguma, porque só sobrevive nessa estrutura quem tem sustentação de muita grana e de muito poder político. Você não se sustenta ali. Que você é o cara mais violento, tem arma, isso aí não significa nada. Isso aí cai na mesma hora. São grandes acordos estabelecidos. Então o Zinho se rende, se entrega. Ele tinha incendiado 35 ônibus para dar uma resposta a uma operação que matou um sobrinho dele, que era a liderança, o Matheus, foi morto. O Rio de Janeiro simplesmente parou porque ele incendiou 35 ônibus e composições de trens naquele evento lá. Como é que um cara que tem esse poder simplesmente 2 semanas depois se entrega na polícia? Isso revela essa dinâmica toda. Ele não tem como se sustentar. Ele perde a base política dele e a base é essa. É uma base de muitos votos. A Lucinha é base do Eduardo Paes. Então, você tem uma conexão direta com a estrutura de jogo de votos agora. Então, a milícia ela se transformou em algo. Aí, vou dar um outro exemplo, mais nefasto ainda. O Lula é eleito. A primeira coisa que ele faz, eleito, ele bota no Ministério do Turismo a Daniela Carneiro, ou Daniela do Vaguinho, que é o atual prefeito de Belford Roxo. É uma estrutura miliciana perfeita ali. O Vaguinho faz parte dessa estrutura. Aí os jornais começaram a trazer as campanhas eleitorais, os vínculos com os milicianos, tudo. Aí começou a ficar difícil mantê-la lá e conseguiram arrumar um jeito lá de desconversar, disseram que não era por causa, porque ela trocou de partido, não porque ela está ligada à estrutura miliciana, e tiraram a mulher. Você vê, isso agora, isso tem alguns meses atrás, um ano atrás e pouco. Ou seja, está lá conectado com a estrutura de votos do governo federal. A própria base petista foi na direção. O André Siciliano, que era o presidente da LEG, é o cara que costura essa aproximação entre o Vaguinho, Wagner Carneiro e a campanha do Lula. Ou seja, você vê que o negócio ganhou proporções muito maiores. Vou dar um outro exemplo para vocês agora. Esse é muito interessante. Esse é talvez para mim o mais interessante. Você tem o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Ele é o atual secretário de transporte do governo Cláudio Castro. Ele quase foi vice na chapa com Cláudio Castro. Ele era para ser vice-governador. Não foi, por quê? Porque a lei, a ficha limpa o pegou. Porque ele tem uma condenação no STF por ter construído um condomínio. Ele é ligado a uma estrutura de ocupação de territórios e de montagem de negócios com imóveis. Então, ele montou dentro de uma reserva biológica, a reserva biológica do Tinguá. E aí ele foi processado, o STF o condenou, só que ele vive de recurso no STF, ele tem muito dinheiro, óbvio. Ele até agora não foi preso, mas ele não pôde vir como vice do Cláudio Castro, mas virou secretário de transporte. Abrigam ele ali. Ele montou um projeto chamado CEARG, Centro de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. É um segundo CEASA, né?
que já existe, que é um grande centro de abastecimento que existe lá em Irajá, no Rio de Janeiro. Ele quer montar isso numa área de 3.500 hectares de terra, chamado Campo do Bomba, fica nas margens da Washington Luiz, ou seja, é uma área valorizada, muito valorizada, porque tem uma geopolítica toda dela ali. Ele quer montar isso lá. O que ele quer fazer? Ele vai destinar 20% à construção do SEAG, desse território de 3.500 hectares, e 80% ele vai transformar em projetos de habitação, projetos de condomínios, projetos daquilo que ele conhece muito bem, que é usar a terra pública para poder fazer projetos de habitação e vender isso. Algo que já é feito há 30 anos pela estrutura miliciana lá nessa região. Eu estou falando para você como é que uma estrutura miliciana se acoplou perfeitamente a um jogo de interesse do capital internacional, porque se você bota um SEARG ali, é capital internacional sim que vem para ali. Se você bota condomínios logísticos ali, que tem do outro lado da Washington Luiz, é um conjunto de condomínios logísticos muito poderosos, com grandes empresas internacionais, com galpões, com estrutura de distribuição para essa área metropolitana como um todo, está lá. Então, é capital internacional, capital nacional de construtoras e tudo, urbanistas que vão fazer projetos de urbanização gigantescos ali, e toda essa população mais pobre que está ali circulando e tem necessidade desses bens. Então, milícia, ela está encravada nessa estratégia toda. Ela faz parte, ela foi incorporada. E isso que eu falo também no debate que eu falo é o seguinte: o caso Marielle é uma exceção, eles mataram alguém, eles usaram de força e violência, isso é muito ruim para eles, mas chegou no momento que eles tomaram essa decisão, isso é calculado, isso não é, o cara ficou nervoso, foi lá e matou, não, ele faz um cálculo direitinho, o prejuízo vai ser tanto, você não vai conseguir isso que você imaginar, você tem que eliminar, eles podem prender a gente, pode, mas aí o seu ganho vai ser dessa proporção, mesmo você preso, é interessante, e ninguém dá certeza que você vai ser preso, a estrutura do judiciário funciona assim, assim, assado. Milícia é isso. A franja da modernidade brasileira, ela é a milícia. A milícia é o mais sofisticado, o mais elaborado, o mais moderno, o que nos joga direto no coração de um modelo neoliberal, degradador, destrutivo, mas que se conecta com ambientes econômicos que se beneficiam com isso, com grupos políticos que se beneficiam com isso. A milícia é um empreendimento muito sofisticado que dá um retorno fabuloso, vai te dar voto, vai te dar grana, vai te dar controle territorial, vai atender necessidades de uma população sem qualquer política de habitação, sem política de distribuição de serviços urbanos, uma população sem acesso a bens mínimos ali para sua sobrevivência, vai ajudar essa população, vai dar voto, poder e grana para quem está na estrutura de poder, vai permitir que os grupos econômicos se projetem e ganhem mais ainda em cima. Então, o legal e o ilegal, eles se conectaram. Então, não tem mais o preto no branco, é o Estado que é o bem, que é a lei, que é o legal, e aqui é o criminoso, que é o mal, que é aquele que rompe com as dimensões da civilização, que é a barbárie. Então, esse dualismo não existe mais, e preto e branco acabou. Você agora criou uma grande massa cinzenta, aonde esses interesses se misturam. Então, milícia é uma sofisticação da modernidade brasileira. Você conseguiu estabelecer um padrão de urbanização, de desenvolvimento, de ganho de votos, de economia, de grupos que se beneficiam economicamente, politicamente, de ocupação humana de um território, tudo a partir, e liderado, funcionando a partir de uma prática miliciana. Aí você vai falar assim, é um câncer. Câncer é nada, câncer acaba matando, né? É uma simbiose, é um organismo que vai colonizar o outro organismo e que convivem. Porque até o outro organismo que ele colonizou é um organismo que já nasceu também nesses meios. Se você for estudar o Estado brasileiro, a colonização, a forma como tudo se deu no país, é exatamente como a milícia funciona hoje. Né? Tem gente que estuda isso. Então, primeiro tem um território, então tem os inimigos que você tem que manter fora do território. Dentro do território você identifica os aliados, que não são indígenas, não são negros, esses você vai combater o tempo todo e vai matá-los até o dia de hoje. Depois, o que você faz? Você prejudica os inimigos dos seus amigos. Você vai prejudicá-los, você não vai deixar que eles cresçam. Mesma coisa, você não vai deixar que os grupos que se contrapõem a você cresçam. E, por último, você vai
cobrar uma taxa para fazer tudo isso, que são os impostos. Assim é a milícia, assim é o Estado. Então, são organismos que se reconhecem. Quando o Estado olha para a milícia olha para o Estado, eles vão falar, putz, é isso, é assim que funciona. Nós somos parceiros, não somos inimigos. E aí esse mundo acinzentado se constitui. Então, essa é a modernidade brasileira, e a milícia é isso. A Marielle é uma vítima dessa estrutura perfeita, dessa estrutura que funciona e que vai continuar existindo após a investigação, mesmo que venham a ter condenações, vai continuar funcionando. Né? José Cláudio, muito interessante te ouvir, muito obrigada. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Se você estava com saudade das conversas profundas sobre questões da vida e da morte que o podcast Finitude sempre traz, saiba que acabou de estrear nos tocadores uma nova temporada. Nesse episódio, Renan Suquevicius aborda o luto de psicólogos quando um paciente vai embora. Um dia a psicóloga Vanessa Gazeta descobre que uma de suas pacientes está morta do outro lado do Atlântico. Enlutada, ela tenta entender como dar vazão ao que sentia, se equilibrando entre a ética profissional e a inescapável sensação de perda. Acompanhe essa história sensível, coloque o Finitude para tocar logo depois do Pauta e boa escuta. E termina aqui mais um Pauta Pública. Muito obrigada por ter ficado com a gente em mais um programa. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais conversas que não podemos mais adiar. O Pauta Pública é apresentado por mim, Andréa Dipp, e pela minha parceira de microfones, Clarissa Levi. A gente também cuida das entrevistas e da pauta do programa. A edição, a produção e o roteiro são do Ricardo Terto. E o apoio de produção é da Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação das redes sociais é do Ravi Spreisner e os teasers são do Breno Andreata. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Sexta que vem, bem cedo, a gente está de volta em todos os tocadores. Um abraço, ouvintes. Abraço, Clary. Até lá. Obrigada pela companhia, gente. Compartilhem o episódio com quem vocês acham que pode se interessar e até!